Bom, então já que a gente está falando dessa questão da família, vamos falar um pouquinho da destruição cultural que está rolando no Ocidente. Até porque a gente está no Ocidente nesse exato momento, eu moro no Ocidente, ele mora no Ocidente, só que a gente está vendo, né, tanto nos Estados Unidos como no Reino Unido, que está tendo uma destruição muito grande, que olha, está acontecendo há muitas décadas já, isso aí não é nada de novo, são muitas gerações envolvidas, só que a questão é, aonde que isso vai levar, né? Sim, com certeza. E assim, o problema central que as pessoas não percebem é que é a mesma coisa sempre, as pessoas tomam muito partido. Então o que acontece? A gente tem, por exemplo, hoje no mundo, uma divisão de esquerda e direita, certo? E a esquerda, ela funciona mais ou menos assim. Você tem um ponto de cultura aqui, certo? E a esquerda, ela vai trazendo a cultura para cá, numa direção que a gente não gosta, certo? Ela vai vindo para cá. E o que a direita faz? A direita, ela vai acompanhando a esquerda, ela vai fazendo isso aqui, ó. Então o que acontece? Como num jogo de futebol, a esquerda é o atacante que avança. E a direita é o goleiro que não permite você voltar no tempo. Então vamos supor, a esquerda vem para cá, a direita vem aqui e defende o ponto da esquerda. Então quando a gente fala o seguinte, olha, do ponto de vista bíblico, as coisas são diferentes do que o conservadorismo diz, a gente tem que recuar no tempo. O conservadorismo diz assim, não, a gente não pode recuar, a gente já está nessa posição, certo? O conservadorismo hoje fala o seguinte, o movimento feminista avançou muito numa direção errada, mas eles defendem um ponto que foi conquistado pelo movimento feminista, ou seja, ele é o goleiro do jogo. Então a gente fala assim, agora a gente é o goleiro. Não, a gente não é o goleiro. Basicamente a gente tem que jogar a bola para o outro lado e empurrar para o lado de cá. Que é o que o pessoal chama de janela de Overton, né? Ou seja, os caras eles empurram, a esquerda puxa pra cá a corda e a direita vai ter que ir vindo. O que eles não gostam de fazer é pegar e puxar a corda pra cá, pro outro extremo. Porque aí a esquerda tem que recuar um pouquinho, certo? Que foi o que aconteceu com a ciência. A ciência estava assim, todo mundo babando ovo pela ciência. Aí no mundo inteiro começou um movimento onde as pessoas falam o seguinte, sabe uma coisa? Eu acredito na Bíblia. E a ciência, coitadinha da ciência, vocês são só os pagãos que inventaram umas coisinhas novas. Então a gente começa a chamar o cientista de pagão. Você é um pagão, entendeu? Você é um pagão moderninho, só isso. Aí o cientista começa a se ver o quê? Opa, taquei demais a religião. O que eu vou fazer agora? Vou começar a falar que a religião é boa. Não, eu tenho dúvidas. O Neil deGrasse Tyson agora. Não é que eu sou ateu, não, eu não sou ateu. Eu acredito que existe uma coisa invisível no universo que talvez a gente possa chamar de Deus. Mas pera um pouquinho, até ontem era ateu. Agora que ele viu que está sendo chamado de pagão, que não tem nada de cientista, você tira o mérito do cara, você tira ele do pedestal e fala o seguinte, agora ó, você sai do pedestal, a gente vai colocar a Bíblia no pedestal. Aí o cara, um minuto aí. Né? Então eles recuam, eles dão uma recuada. Por quê? Porque você puxou a corda muito pro outro lado. E eles veem o seguinte, essa corda vai arrebentar, vou precisar vir um pouquinho para cá. Agora, se você fica nessa posição aqui e você não puxa a corda, é lógico, a corda só vai vir pro outro lado. Exatamente. E eu entendo que tem muitas pessoas aqui que acham que a solução é apoiar um dos lados, né? Apoiar a direita, apoiar o Bolsonaro. Mas como eu falo, muitos países têm o mesmo sistema, né? É os dois lados. Um é vermelho e um é azul. Um é a esquerda e um é a direita. Igual a maçonaria, né? A maçonaria tem a maçonaria vermelha e a maçonaria azul. Então sempre aparentam estar tretando, mas por trás aí dos panos todo mundo é amiguinho, né? Porque tem uma agenda e essa agenda só consegue avançar quando tem justamente o que o professor falou, né? Tem um lado puxando para cá e o outro vai indo, até chegar no momento que vai mudar tudo. Por exemplo, a nossa cultura mudou muito nos últimos 100 anos. Com certeza. Pois 100 anos atrás as mulheres estavam casando sem se divorciar, estavam tendo seus filhos, elas cobriam o cabelo, né? As pessoas faziam... Hoje a mulher ela mostra tudo, né? Ela não tem mais nenhum conservadorismo. Até as conservadoras no Brasil, né? Tem muita mulher conservadora aí que apoia o último presidente, né? Mas as pessoas, a cultura já está tão avançada no cérebro de todo mundo que é tão difícil voltar agora, né? Então, porque, por exemplo, você olha assim e fala o seguinte, olha, eu sou contra divórcio, né? As pessoas não devem divorciar, porque a gente mora no sistema monogâmico e não deve divorciar. E o pessoal de direita fala o seguinte, beleza, não é bom as pessoas divorciar, tem que se casar. Aí você vira pro cara de direita e fala o seguinte, no sistema monogâmico, certo? Ou seja, 1 para 1. Então, não é que não deve se divorciar. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer ser proibido o divórcio. Vai ser proibido, ninguém pode divorciar. Não, aí é exagero, aí você está indo lá para outro extremo. Mas o sistema funciona monogamicamente, 1 para 1, não pode ser 2, né? Então, o certo era não ter divórcio. Você tem que puxar um pouquinho a corda. Em algum ponto você tem que puxar a corda um pouquinho. E eles não fazem isso.
E, aliás, esse ponto que você está falando do antigo presidente e tudo mais, o ponto é assim, se votar resolvesse alguma coisa, ia ser proibido votar. Votação é só para você ceder autoridade para alguém. Exatamente. Mais nada além disso. Eu mesma, eu sou contra votar, eu sempre falei isso, porque você colocou o seu nome ali nessa pessoa. A pessoa foi eleita, de repente ela começa a aprovar algumas leis aí que você nem sabe, mas espiritualmente falando, porque você foi lá, você colocou o seu nome, você falou, eu quero eleger essa pessoa. Você espiritualmente, porque a vida é espiritual, tudo é espiritual. Você está cedendo essa autoridade e o último governo até fez muitas coisas estranhas, né? Não só isso. Por exemplo, quando a gente mesmo fala assim, olha, esse governo teve um problema sério, vários problemas sérios. As pessoas dizem assim, não, você não é patriota, você não sei o que, etc. Tal. Muitas dessas pessoas ouviram pastores, ouviram influencers, foram para Brasília arrumar uma confusão lá. E agora a gente vê, por exemplo, uma dona de casa, mãe de família, 50 e poucos anos, foi presa, 15 anos de prisão. E aí, agora aquela mesma senhora diz assim, misericórdia, eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho casa, misericórdia. O governo não tem misericórdia nenhuma. Ponto número 1, não tem misericórdia nenhuma. Agora eu te pergunto, quem ela deveria ter ouvido? A gente que está falando uma coisa que é incômoda, é triste, dói no coração, mas é verdade. E ela poderia ter ficado em casa, tipo assim, ó, não vai mudar nada. E ela estaria em casa agora. Ou ouviu o tal do pastor, o tal do influencer, que falou, vamos lá para Brasília, vamos mudar o mundo, etc. Tal. E agora a mulher tem atrás das grades, pedindo misericórdia e não vai ter misericórdia. Certo? Ou seja, às vezes o que a gente fala dói. Por que dói? Porque é verdade. Se a gente quisesse, por exemplo, ter muitos views, o que a gente fazia? Abrir um canal de política, certo? E colocava um bezerro de ouro e ficava idolatrando o bezerro de ouro, certo? Mas a gente não faz isso. Por quê? Porque é errado. É simples assim, não vai dar resultado. O único resultado que você tem ao invés de gastar tempo assistindo coisa de política, é você começar assistindo alguma coisa que faz você pensar, que agregue valor na sua vida, que ajude a integrar melhor sua família, coisas que agreguem na sua família especificamente. Certo? Até inclusive eu parei de postar vídeo no YouTube já faz um ano, o professor também, né, deu uma parada porque a gente apanhou bastante na época das eleições, né? A gente tentou falar isso que a gente tá falando aqui pra vocês agora, só que aqui a gente tá falando pra um grupo fechado, né? Pessoas que realmente gostam do nosso trabalho, estão aqui apoiando. Mas falar abertamente, publicamente, é pedir para ser atacado. Por quê? Por causa do culto da personalidade. Eu sempre falei muito disso, e qualquer pessoa que estudar história vai entender, né? Isso aí começou com quem? Com os comunistas na União Soviética, né? Que foram lá, colocaram o Lenin num pedestal. Até hoje tem estátua do Lenin na Rússia inteira. Aí depois colocaram o Stalin num pedestal. Então, o culto da personalidade acontece em países que eles consideram subdesenvolvidos, como no caso, né, a Rússia era, o Brasil é agora, aonde as pessoas, por falta de educação, por falta de conhecimento, elas tendem a idolatrar pessoas, indivíduos, e não conceitos e ideias que são interessantes. Elas idolatram a pessoa. E a gente vê muito disso no Brasil, né? O Bolsonaro é um exemplo perfeito, assim como o Lula também é, de culto de personalidade, aonde só aquela pessoa pode salvar a nação. Então, mas sabe qual é o problema central? O problema, assim, você vê, o pessoal incentiva as pessoas a irem para uma revolta em Brasília. Aí o líder do esquema faz uma viagem de avião para os Estados Unidos e, soldado que tem medo da guerra e tem medo de morrer é o covarde. Mas o cara pega o aviãozinho, muda. Tudo bem, direito dele. Agora tem um ponto. Quem que fez a lei que está colocando as pessoas 15 anos atrás da grade, 16 anos atrás das grades? Quem fez a lei, logo no início do governo, foi o próprio Bolsonaro. Ele fez a lei que hoje está colocando os bolsonaristas 15 anos na prisão. Tipo assim, ele fez a lei. As pessoas agora estão pedindo misericórdia para os caras de esquerda, sendo que quem fez a lei foi o cara de direita. Exatamente. E todo mundo pegou a bandeirinha e falou o quê? Capitão, tá aprovado. Se tá aprovado, então agora nada mais correto que colocar as pessoas 15 anos de prisão. Eu não concordo. Você concorda? Eu não concordo. Então, eu acho que é exagero. Mas quem que fez a lei? Quem que pegou a bandeirinha e falou, é isso aí, vamos usar isso contra o MST? Foi usado contra quem? Foi usado contra quem? Não faz sentido. Exatamente, Por isso que a gente fala, né, que a gente não apoia nenhum lado político aqui e nenhum indivíduo político. Porque... mas assim, por que a gente comenta tanto do Bolsonaro? Porque as pessoas colocaram o cara como messias. São cegas. O Lula, todo mundo olha e fala o seguinte, o cara tem problemas, certo? Ele roubou aqui e ali, todo mundo fala, ninguém vê esperança ali. O governo andando como governo. Agora o Bolsonaro não, as pessoas, o nosso Messias veio, ele vai salvar a gente e tudo mais. Aí, pera um pouquinho, agora você tá
tá misturando política com a Bíblia. Agora a gente tem um problema aqui. E assim, essa esperança, essa falsa esperança, ela é uma esperança que afunda a gente. Por quê? Porque a gente põe tudo no colo de um ídolo, de um bezerro de ouro que não faz nada. Não fez. Inclusive, quem fez a lei tornando a vacina obrigatória foi o Bolsonaro. Mas aí ele falou, não, mas eu não usei a lei. Não usou, mas agora ele foi eleito? Não foi. Quem que vai usar ela? Vai ser os caras de esquerda? Mas quem fez? Foi o cara de direita. E quem pegou a bandeirinha e aprovou? Quem pôs na maquininha lá o voto? E deu autoridade? Agora a gente não pode discutir, percebe? Então, assim, o melhor é focar na Bíblia e focar na família, ensinar a Bíblia para a família da forma mais correta possível, esquecer um pouco essa questão cultural. Por exemplo, a gente vê um ex-presidente teve 3 ex-esposas falando que é pró-família. Eu sou pró-família, mas divorciei da primeira, tchau, vou pegar a segunda, tchau, vou pegar a terceira. E a gente não sabe se terminou por ali, né? Então, assim, esse é o pró-família. Esse é o pró-família, Então, assim, a gente tem um problema cultural aí. Quando as pessoas veem que uma pessoa que é totalmente divergente do que a Bíblia ensina, fala, essa pessoa é o nosso representante bíblico, agora a gente tem um problema aqui, certo? Ah, mas ele era o menos pior. Não existe isso. Se a gente tiver que escolher entre quem vai comandar a gente, é o PCC, o Comando Vermelho, desculpa, eu prefiro não dar opinião, ok? Não vou falar nenhuma das vertentes aí, né? E não é que as pessoas falam, você tá em cima do muro, né? Isentão. Não é isso, gente. É porque, como a gente fala, né? Tudo é espiritual. Por mais que a gente não enxergue, porque a gente tá no mundo físico, as coisas têm uma repercussão muito grande no mundo espiritual. Então, quando você tá ali depositando a sua fé numa pessoa, num indivíduo, você vai se frustrar. Porque isso é idolatria. Então, isso está nos 10 mandamentos, né? Tanto que eu até tretei aí com certos políticos de direita, que eu não vou falar o nome, porque eu falei, por que vocês não ensinam o povo a seguir os mandamentos? Porque as bênçãos vêm para a sua vida, independente de quem está no poder. Não importa quem está no poder, não importa o governo, o país que você vive. Se você está seguindo tudo corretamente como o Criador manda, você vai ter uma vida, no mínimo, tranquila. Sim, e os pastores, eles fazem uma coisa que é bem interessante. Olha só, a gente está numa guerra cultural. A cultura, ela está se arrastando e está indo para um lugar negativo, certo? Aí o que os pastores deviam fazer? Eles têm infraestrutura, que são as igrejas. Eles têm as pessoas indo lá com vontade de aprender. Ou seja, eles podem pegar e ensinar cultura ali, certo? Eles têm a ferramenta de mudança, certo? Porque uma escola não faz mudança. Porque eles têm infraestrutura, eles têm professor. A igreja faz o quê? Tem infraestrutura e tem o professor, que é o pastor. Eles são uma ferramenta de mudança. Só que eles fizeram o seguinte, olha, faz mal para os negócios a gente falar mal da cultura atual, certo? Como faz mal para os negócios, a gente tem um business plan, um plano de negócio aqui, para a gente ter o maior número de arrecadação de recurso financeiro e de pessoas, a gente não pode falar determinadas coisas. A gente não pode falar. Então, beleza, eles não fizeram o trabalho deles. Então, de quem é a culpa principal? Se a gente aqui acredita na Bíblia, de quem é a culpa? É de quem sabe a Bíblia e não está ensinando ela corretamente. Exatamente. Esses são os culpados. Aí o que o culpado faz? Ele não faz o seguinte, desculpa pessoal, a gente errou aqui, a gente vai precisar fazer uma correção. Ele fala o seguinte, a culpa é dos políticos. Agora a gente vai ter que entrar na política para corrigir. Espera um pouquinho. Você já tem infraestrutura, você já tem o professor, não conseguiu fazer nada, mas agora você vai entrar na política e vai fazer? Ah, sim, a gente acredita. Agora, se você tem 5 anos de idade e acredita nesse tipo de coisa, beleza. Mas se você quer cuidar da sua família, eu acho que é melhor você começar a falar o seguinte, não, eu sou responsável por esse negócio, certo? Eu vou precisar fazer a minha parte. Para as próximas gerações. Claro, próximas gerações. Esse é o foco, a próxima geração. Sempre a próxima geração. A não ser que você goste de olhar só pro seu próprio umbigo. Aí beleza, aí você é uma pessoa egoísta e vai falar, o que importa sou eu. Aí você entra na política, você ganha dinheiro, aí você junta pessoas em volta de você. Culto de idolatria, hein? Vamos fazer aquela, olha só, eu sou a solução do mundo, etc. Tal. Eu falo pra vocês, eu não sou a solução do mundo. A Débora, você é de solução? Não. Com certeza não, mas eu espero ser a solução da minha família. Exatamente. Certo? E cada um tem que ser a solução da sua família. Tem que, não, vou colocar todo o futuro dos meus filhos num professor da escola que eu não conheço a mãe dele. Não te conhece. Não te conhece, não conhece seus filhos. Certo? Vou colocar lá porque o governo bateu um carimbo dizendo que eu posso confiar. Desculpa. Assim, se um governo extremamente mau bate o carimbo, o que você fala? Eu não vou confiar. Agora, se um cara que todo mundo confia bate o carimbo, agora sim, agora eu posso confiar.
Então, assim, é complicado. E vale lembrar, pessoal, que essa história de política veio da cultura grega, inclusive. Né? Porque no sistema bíblico israelita da época, tinham tribos. Era um sistema patriarcal, até o povo pedir por um rei, daí o Criador manda o rei. A gente sabe que na Bíblia, né, já teve muito problema com o primeiro rei, que foi o Saul. Mas tudo bem, não vamos falar desse assunto. A questão é que esse sistema político, democrático, que as pessoas acham que elas elegem alguém, né? Para início de conversa, o cara, para ser candidato à presidência, ele já tem que estar ligado aí a alguma sociedade secreta, talvez, né? Alguma coisa assim, porque senão você, cidadão comum, você acha que você vai conseguir ser presidente? Fala aí, você acha que amanhã, até o Afonso, né? Imagina o Afonso já vai falar assim, eu vou ser presidente. Uhum. Ah, tá, e pronto, é simples, é assim, né? Vou criar um partido, qualquer um pode criar um partido. É só você ter 500 mil assinaturas reconhecidas, 100 mil assinaturas. Se eu for tentar ser eleito por um partido, imagine só que acontecesse uma loucura desse tipo, que eu fosse retardado. Imagine só, aí eu vou entrar num partido, o partido vai aprovar, eu, por exemplo, vai aprovar, imagina. Vai aprovar assim, ó, os partidos maiores vão aprovar pessoas mais ou menos conhecidas e os menores vão colocar alguma bizarrice ali pra, sei lá, aparecer na televisão, entendeu? E lembrando que quem estava por trás do governo da direita, no caso do Bolsonaro, foi a maçonaria. A maçonaria que apoiou, a maçonaria que falou, vamos para as ruas, né? A maçonaria que estava por trás de tudo isso. E ninguém aqui é inocente, ninguém aqui é criança para achar que a maçonaria é algo totalmente inocente, né? Por favor. Então, esse sistema democrático de eleição, ele é grego, ele é pagão, ele não é bíblico. Exato, não é bíblico. E assim, o Criador disse na Bíblia, vocês estão querendo um governante, um rei. Ele vai pegar suas melhores mulheres, ele vai pegar seus filhos e mandar pra guerra, pra morte. Mas você decidiu. Você escolheu. Você quer dar autoridade pro cara mandar o seu filho pra morte? Você deu autoridade, o problema é seu. Eu penso assim, como a Débora disse, a Bíblia é um sistema tribal. Ou seja, é um sistema familiar, certo? As pessoas odeiam essa palavra, tribal, mas as grandes nações cresceram de forma tribal. Exatamente. Aí depois entra o quê? Entra a cultura greco-romana, que o pessoal chama de greco-romana, que não é só romana, é uma cultura grega, que depois a gente fez humanidade, tire eu, por favor, fez uma adaptação e chamou de romana. É a continuação, greco-romana é a mesma coisa, é uma continuação, os mesmos deuses, mesmo sistema político, as mesmas coisas, a mesma democracia, vamos dizer assim, com pequenas variações. Mas eu te pergunto, você vai confiar no sistema greco-romano? Boa sorte. Confia no sistema de educação grego, confia na política grega, confia no sistema cultural grego, que é o que a gente tem hoje, certo? E aí você olha o seguinte, a humanidade está indo para esse buraco. Está indo para esse buraco e você está só empurrando a direção. Até mesmo uma coisa que eu acho absurda é alguém que se diz cristão, seguidor da Bíblia, apoiar esportes e idolatria no futebol, por exemplo. Claro. Porque até mesmo essa questão de esportes veio da cultura grego-romana, né? Como é que era? Os caras criaram o Coliseu, tava lá todo mundo gritando, naquela época eles matavam os cristãos, né? Agora é só jogador de futebol ali, jogando uma bolinha um pro outro, mas o problema com isso é o seguinte, e esse problema o Brasil tem muito, que é a idolatria com os jogadores de futebol. E se você acha que isso é tudo bem, que pra você, isso não tem importância, eu sou cristão, eu sigo a Bíblia. Não, você tem que prestar atenção nisso. Porque, né? E tem outra coisa, né? O ponto número 1, tinha as Olimpíadas gregas. E as Olimpíadas gregas, os caras competiam peladões lá, entendeu? Sem roupa. Certo? É por isso que você tem um monte de estátua de cara pelado, que é uma coisa que a gente acha, esquisito isso aí, né? Nos dias de hoje a gente meio estranho. Mas são os gregos, né? A gente sabe que os gregos gostavam das coisas esquisitas. Então, assim, esse é um ponto. O outro ponto é essa questão de colocar toda a sua esperança num sistema falido. Tipo assim, isso não vale a pena. Eu acho assim, de novo, você tem que ter uma visão do que tem para acontecer nos próximos 50 ou 100 anos, certo? E nisso, quando você tem uma visão completa disso, o que você vai fazer? Você vai ficar desesperado? Não. Você vai se preparar para essas situações. Preparar a sua família para essas situações. Tem o cenário 1, cenário 2, 3, 4, 5. Você vai se preparar para esses cenários e não ficar desesperado. Né? Exatamente.